Estamos sozinhos? Até agora, nós, habitantes da Terra, observamos as estrelas em busca de evidências de outro tipo de vida. Mas a verdade não está lá fora. Está aqui. Desde a Segunda Guerra Mundial, o governo britânico tem nos observado o céu. Bem escondidos dentro do Ministério da Defesa, existem milhares de relatos de avistamentos de OVNIs. Muitos dos quais permanecem sem solução. Mas agora, depois de décadas de sigilo, esses arquivos viram a luz. E pela primeira vez, a verdade sobre os OVNIs no Reino Unido foi revelada. Quase uma colisão. Não posso adivinhar o que foi isso. A verdade é que não posso. Ainda hoje não sei o que foi. Um piloto da Segunda Guerra Mundial quase colidiu com alguma coisa. Não costumo falar muito sobre isso com as pessoas, apenas com meus amigos mais próximos. O radar detectou um objeto não identificado. Novas evidências sobre um dos casos mais famosos de OVNIs, o de Roswell. Se eu pudesse provar que a origem de qualquer um destes OVNIs não veio da Terra, todo o sistema de crenças do mundo mudaria completamente. Histórias estranhas ainda sem explicação que nos levam a questionar se realmente existe vida lá fora. OVNIs na Inglaterra. Novos testes. Quais são as 3 palavras mais pesquisadas na internet? Talvez os 2 primeiros não nos apanhem de surpresa. Os OVNIs estão profundamente enraizados na imaginação popular. Mas poucos mitos envolveram tanto as investigações governamentais. E eles têm sido tão monitorados e encobertos quanto os OVNIs. Alguém que sabe bem a seriedade com que as autoridades britânicas tratam os avistamentos é Nick Pope, ex-funcionário do Ministério da Defesa. A partir de 1952, foi decidido que era realmente necessário uma pequena unidade permanente para estudar e investigar o fenômeno dos OVNIs. E já foi na década de 50 e até 2009, quando o Ministério da Defesa tinha um pequeno projeto dedicado ao mistério dos OVNIs. Bob estava encarregado deste departamento na década de 90 e ajudou com milhares de arquivos que o Ministério reuniu durante décadas. Agora que estes saíram do esconderijo, testemunhas-chave de avistamentos de OVNIs contam sua própria versão. E tantos especialistas no assunto, como os céticos e aqueles que acreditam. Eles se perguntam o que o Ministério da Defesa tem mantido em segredo. O jornalista David Clarke foi o primeiro a convencer o Ministério para trazer os arquivos à luz. Graças aos registros, podemos observar que as pessoas viram no céu milhares de objetos estranhos nas Ilhas Britânicas. Não há dúvida de que as pessoas veem coisas no céu que não conseguem identificar. Sempre foi assim. Caso 1. Piloto quase colidiu com objeto desconhecido. 6 de janeiro de 1995. Os experientes pilotos de um Boeing 737 com 60 passageiros na rota Milão-Manchester relatam que quase caíram. Este é um incrível avistamento de um objeto voador não identificado que deixou as autoridades loucas. Nos arquivos do Ministério da Defesa há um grande número de incidentes envolvendo aeronaves que quase colidiram com objetos voadores não identificados. O mais impressionante de tudo foi o relato feito pela tripulação de um 737 da British Airways. Sedbird 5061 sobrevoando as montanhas Pennine, 14 km. Eles estavam prestes a entrar neste banco de nuvens. O céu estava limpo e a visibilidade era boa. De repente, o copiloto disse ter visto uma espécie de árvore de Natal com luzes vindo em sua direção. Veja isso! Ele estava voando tão baixo e tão perto deles que automaticamente se abaixou pensando que iriam colidir. O objeto se aproximou muito. Imediatamente o copiloto olhou para o capitão e disse: "Você viu isso?" E o capitão respondeu: "Sim, eu vi."
Imediatamente, os pilotos comunicaram-se por rádio com a torre de controle de Manchester. A tripulação de qualquer aeronave está muito preocupada com os possíveis danos que sua reputação poderá sofrer. Se eles começaram a ser conhecidos como aqueles que veem discos voadores, então é muito interessante que neste caso e apesar disso os dois pilotos decidiram que quando desembarcaram, iriam apresentar um relatório oficial para que as autoridades encarregadas a aviação civil fará uma investigação detalhada, e foi o que aconteceu. É a primeira vez que os arquivos do Ministério da Defesa mostram como isso. Evento extraordinário desencadeou uma investigação em grande escala liderada pelo investigador de colisões aéreas Anthony Buffy. Para começar, foi algo muito estranho, pois foi o único caso que lembro-me dos 7 anos em que trabalhei naquele departamento específico, no qual tive. Eu tenho que enfrentar algo assim. Conversamos com os pilotos, com os dois observamos as gravações. Radar e transcrições das vozes dos pilotos, bem como gravações do que disse o controle de tráfego aéreo. Procuramos por qualquer coisa que pudesse derramar algum luz sobre o que esse objeto poderia ser. Os pilotos não querem falar publicamente sobre o colisão que quase ocorreu, mas os arquivos do Ministério da Defesa registram o que disseram na época para Anthony Buffy. A princípio, concentrei minha atenção no escudo brilhante que estava na nossa frente, mas algo nas laterais me distraiu. O objeto tinha numerosos pequenas luzes brancas, como uma árvore de Natal. Ele estava indo a uma velocidade muito alta e, embora fosse impossível calcular a distância, estava muito perto. Há uma transcrição da conversa entre o capitão do 737 e os que estão no controle de solo. Manchester, falo do Sedbird 5061, algo aconteceu sobre nós, no flanco. Certo, em alta velocidade. E os de Manchester responderam imediatamente, nada se vê no radar. Foi um avião? Bem, tinha luzes, passou por nós a estibordo muito rapidamente. Os de Manchester perguntaram acima de você? Sim, um pouco acima de nós, sim. Os de Manchester os aconselharam a manter os olhos bem abertos caso vissem alguma coisa. Mas não viram nada. Esse objeto tinha que ser muito rápido. Ele deve ter sido muito rápido ou descido muito rapidamente quando passou por você. Ok, vamos lá. A torre de controle de Manchester não conseguiu encontrar nada no radar. Segundo o especialista em radar Doug Hobb, esse fato é extraordinário. A probabilidade de tal atividade não ser detectada é remota, já que diversos radares operam na área. E qualquer movimento a esses níveis deveria, quase sem dúvida, ter gerado uma resposta no radar. Mas nada foi visto. Então, o que foi que o radar não detectou? Os registros do Ministério da Defesa mostram que os investigadores e pilotos consideraram todas as possibilidades. Você acha que era uma asa delta? À noite seria suicídio. Uma asa delta não atrairia a atenção de um radar normal, certo? Um cometa? Não, acho que não. Um meteoro poderia de fato ser detectado se o radar estivesse olhando na direção certa quando aquele pedaço de detrito passasse em alta velocidade. Um objeto militar? Talvez, mas não o reconheci. E estamos perto de um grande aeroporto. Deveria ter aparecido no radar. Um avião espião? Eu não acho. Não parecia um avião furtivo. Os radares normais às vezes não conseguem detectar aeronaves furtivas. Um avião espião se esconderia e não voaria em uma área onde pudesse ser visto, e menos ainda em uma área com tantos aviões comerciais. Um OVNI? Não fale bobagem. Não sei. Os pilotos não mentiram. É verdade que viveram uma experiência inusitada que ainda hoje não conseguem explicar. Os registros mostram que a investigação analisou seriamente a possibilidade de se tratar de uma atividade militar, mas não encontrou provas de qualquer fonte oficial. É bastante improvável que um voo com estas características ocorresse tão perto de um aeroporto internacional com tanto tráfego aéreo. Então, qual era esse objeto? A seguir conheceremos a conclusão escondida no Ministério da Defesa desde 1995 a que chegou a investigação de Anthony Buffy. Em muitos dos incidentes que investigamos geralmente chegamos a alguma conclusão definitiva, mas neste caso não conseguimos. Tivemos que preparar um cálculo de causa e risco e nem a causa nem o risco foram calculados. Grau de risco incalculável, causa incalculável.
Esta é uma afirmação muito difícil de encontrar num relatório aéreo oficial, pois diz, em resumo, que não temos ideia do que foi. Gostaria de saber o que dirão quando voltarmos. Acho que eles vão rir de nós. No final do resumo em que se recolhe essa investigação, não há dúvida de que ambos os pilotos avistaram um objeto e que este tinha dimensões suficientes para dar origem a um relatório aéreo oficial. Infelizmente, tanto a natureza como a identidade do objeto permanecem um mistério. Especular sobre atividades extraterrestres, por mais fascinante que pareça, não está no âmbito desta equipa, pelo que os interessados nesta área deverão fazê-lo. Segundo alguns ufólogos como Nick Pope, a ausência de conclusões reais deixa questões importantes a serem resolvidas. Parece algo extraordinário para mim. OVNI não significa voar em naves alienígenas, mas está claro que para algumas pessoas, seja o capitão e o copiloto, os investigadores da Autoridade de Aviação Civil ou o ministro da Defesa, está claro que alguém estaria pensando, talvez apenas talvez isso seja algo extraterrestre. Terra. Não posso adivinhar o que foi isso. A verdade é que não posso. Ainda hoje. Hoje não sei o que foi. A única coisa que sei é que não podemos pensar que sabemos tudo nestes vezes. Pode haver coisas que não sabemos. A investigação do incidente. Manchester nos mostra a seriedade com que o Ministério da Defesa trata os avistamentos. Ainda inexplicável. No entanto, o Departamento de Ufologia vem recebendo relatórios há décadas. De pilotos. Os arquivos revelam avistamentos durante a Segunda Guerra Mundial e em alguns casos, estes eram tão importantes que foram transferidos para os mais altos níveis do governo britânico. Os arquivos de OVNIs que vieram recentemente à luz confirmam o que muitos especialistas suspeitavam, que o governo britânico tem investigado avistamentos sem explicação desde a Segunda Guerra Mundial. Eu não costumo discutir muito isso com pessoas, apenas meus amigos mais próximos, que podem ter experimentado isso enquanto eles voaram durante a guerra. Caso 2. Encontro próximo dentro de um bombardeiro. Primavera. 1944, a Grã-Bretanha desencadeou pesados bombardeiros contra a Alemanha. Rumores sobre de estranhos mísseis não identificados chegaram aos ouvidos dos mais altos funcionários e foram considerados uma ameaça à moralidade pública. Os registros do Ministério da Defesa mostram que a ordem mantê-los em segredo veio dos níveis mais altos. Estes foram avistamentos como a vivida pelo artilheiro Bernard Day. Este aqui é o diário que eu estava escrevendo quando eu estava em guerra. Vou ler o que postei em 28 de abril. Operação Essen. 300 aviões sobrevoaram Essen. Day então escreveu sobre o avistamento mais extraordinário. Objetos não identificados, que eu descrevi como enormes bolas de fogo. É a primeira vez que Bernard Day. Ele fala na televisão sobre o que aconteceu naquela noite. Estávamos saindo da área mais perigosa. E estávamos de volta. Big Hall, nossa base. Estávamos indo para a França. E tudo parecia calmo. De repente, vi 3 bolas de fogo vindo de baixo. E eu contei ao nosso piloto, Arthur Orton, pelo interfone. Alguns segundos depois, um artilheiro atrás deles, Brian Harper, viu mais 2 bolas de fogo. Naquele momento, Arthur ficou um pouco preocupado e perguntou: eram soldados? Eles não eram soldados, eram bolas de fogo vindo em nossa direção. Eu disse a Arthur para fazer uma manobra evasiva. Tripulação do Course, este bordo, vamos, vamos. Estávamos indo a mais de 400 km por hora. O avião tremeu como uma folha e mesmo assim aquela coisa não continuou. O piloto estava com medo de queimar o motor. Nosso engenheiro David disse: mas e o motor? Não se preocupe com o motor, senhora, continue, continue, ou qualquer coisa assim.
As palavras foram um tanto rudes. A tripulação e eu ficamos com muito medo de ver aquelas bolas. Depois de percorrer uma distância muito curta, esses 5 objetos vermelhos desaceleraram. E as luzes vermelhas simplesmente desapareceram na escuridão ao nosso redor. E voltamos para casa em segurança. Quando voltamos para Militon Hall, nossa base. Bem, é comum os agentes de inteligência perguntarem a cada equipe. Eles não paravam de rir de nós, o que incomodava o piloto, que respondeu que não iria rir tanto se eles estivessem sentados dentro do avião conosco. O que o artilheiro Bernard Day acha que eram esses objetos? Eu não sabia o que pensar, mas pensei que era apenas uma nova arma inventada pelos alemães. Mas Bernard Day não é o único. Durante a Segunda Guerra Mundial, outra tripulação de aeronave relatou avistamentos inexplicáveis. E agora sabemos que pelo menos um desses relatórios foi excluído e que a ordem para fazê-lo veio diretamente do topo. O primeiro-ministro do tempo de guerra, Winston Churchill, ficou tão assustado com o vazamento do relatório que ordenou que ele não visse a luz do dia por 50 anos. O Sr. Churchill afirmou que o incidente do OVNI deveria permanecer classificado por pelo menos 50 anos e seria revisto por um futuro primeiro-ministro. A ordem de Churchill referia-se especificamente a um avistamento perto do fim da guerra por uma tripulação britânica que regressava de uma missão de reconhecimento na Alemanha. Nos arquivos ele aparece. Meu avô estava debatendo sobre um incidente inesperado sofrido pela tripulação de um bombardeiro da Força Aérea Britânica. Os registros do Ministério da Defesa mostram que a história se originou graças ao neto de um dos guarda-costas de Churchill, que esteve presente em uma reunião urgente entre o primeiro-ministro e o capitão americano das tropas aliadas, General Eisenhower, que discutiram juntos o incidente. Ele escreveu para ver se o ministro poderia confirmar a história de que este homem, que era guarda-costas, estava presente em uma conversa entre Winston Churchill e Eisenhower sobre um misterioso incidente vivido pela tripulação de um avião de reconhecimento da Força Aérea Real. Eles viram um objeto metálico que apareceu próximo ao seu avião e seguiram o avião e se comportaram de uma forma completamente inexplicável para ser um avião alemão ou qualquer outro tipo de avião ou objeto voador nazista que eles tivessem conhecimento. Um importante especialista em aeronaves também esteve presente na reunião. Ele descartou a possibilidade de que fosse um míssil, uma vez que os mísseis não conseguem igualar a sua velocidade com a de um avião que voa mais devagar e depois acelera novamente. Churchill fez questão de que o assunto não fosse adiante. Outra pessoa presente na reunião levantou a possibilidade de se tratar de um objeto voador não identificado, o que levou Churchill a anunciar que o incidente deveria ser classificado imediatamente. Mas o arquivo vai além. Uma linha extraordinária explica o terror de Churchill diante da reação do público ao avistamento deste OVNI, caso ele se tornasse público. Este acontecimento deve ser classificado imediatamente, pois causaria uma psicose coletiva entre a população e destruiria a crença na Igreja. No entanto, o processo também revela que não foi a primeira vez que Churchill esteve envolvido neste tipo de avistamentos. Em outubro de 1912, houve avistamentos de luzes misteriosas no céu acima dos estaleiros Sirnes, em Essex. Winston Churchill era o primeiro Lorde do Almirantado e teve que lidar com esse assunto. Além disso, Churchill teve de admitir no parlamento que não conseguia explicar o que tinha sido visto. Os registros mostram que, uma vez terminada a guerra, Churchill ficou interessado nos avistamentos inexplicáveis. Após os avistamentos em Washington DC em 1952, este tópico ganhou muitas primeiras páginas. Winston Churchill voltou a se interessar e enviou um memorando ao secretário de Estado da Aeronáutica. O que é tudo isso sobre discos voadores? O que isso pode significar? Qual é a verdade? Envie-me um relatório o mais rápido possível. Até agora, Bernard Day não sabia que tinha havido outros avistamentos durante a Segunda Guerra Mundial, que Churchill quis manter em segredo num período tão crítico. Mostramos a ele o arquivo do Ministério da Defesa sobre Churchill que acabará de ser divulgado. Depois de ler este relatório, tenho a sensação de que é idêntico ao que presenciamos e vimos naquela noite.
Eu nunca tinha ouvido falar disso antes, mas não estou surpreso que eles tenham contado a você, já que aconteceu durante a guerra. E é claro que esses objetos existiam. É interessante que durante a década de 1940, os tripulantes de aviões viveram inúmeras avistamentos e há vários arquivos nos arquivos nacionais da Força Aérea Real, que detalham alguns desses relatórios que eles chamaram de fenômenos do tipo foguete, mas eles nunca poderiam explicá-los. No final da guerra, quando os pilotos foram informados da Luftwaffe, eles disseram que também tinham visto coisas semelhantes e que pensavam que eram armas secretas dos aliados. Existe alguma explicação para o que a tripulação do avião viu? Dave Clark tem sua própria teoria. Eles simplesmente pensaram que a tripulação aérea havia sofrido com percepções errôneas. Eles estavam esperando pela ação inimiga e estavam muito carregados de adrenalina. Eles eram OVNIs ou não? Os registros mostram que os líderes da Segunda Guerra Mundial estavam desesperados para que os avistamentos não viessem à tona. O arquivo a seguir revela como, mesmo décadas depois, o governo britânico ainda estava muito assustado com esta questão. As fotos de OVNIs foram escondidas? Muitos especialistas em OVNIs acreditam que o arquivo Pitlochry ilustra uma das conspirações ufológicas mais importantes dos últimos tempos. Estas são fotografias nas quais um objeto voador não identificado aparece sobre um vale remoto na Escócia. As fotos foram enviadas ao Ministério da Defesa, mas desapareceram misteriosamente. O jornalista Mark Pilkington acompanha essas imagens há anos. As fotografias de Pitlochry no Ministério da Defesa datam de 4 de agosto de 1990, quando duas testemunhas na nave perto de Calvin, situada próximo a Pitlochry, afirmaram ter visto uma grande aeronave em forma de diamante no céu durante cerca de 10 minutos e tiraram 6 fotografias dela. O objeto que afirmam ter visto estava acompanhado por 2 aviões que o Ministério posteriormente identificou como 2 Harriers. O autor das fotografias nunca foi identificado. Ele enviou as 6 fotos para o jornal Daily Record Socoti. O jornal não divulgou o caso, mas encaminhou o caso ao Ministério da Defesa para investigação. O Ministério da Defesa fez cópias próprias das fotografias que a partir daquele momento eles desapareceram. De acordo com os arquivos, eles devolveram os negativos originais ao jornal, que inexplicavelmente nunca trouxe à luz esta questão e nunca publicou as fotografias. Supostamente, o jornal devolveu as fotos aos 2 homens, cujos nomes foram omitidos do arquivo, então não podemos perguntar a eles. É um mistério sobre outro mistério. No arquivo resta apenas uma fotocópia das supostas fotografias. A partir daí, os especialistas delinearam o que foi visto. Porém, Nick Pope estava com as fotos e o arquivo original em mãos quando trabalhava para o Ministério da Defesa. Tanto a Agência de Inteligência de Defesa como o Centro Conjunto de Inteligência de Reconhecimento Aéreo analisaram-no cuidadosamente e chegaram a uma conclusão clara e unânime. O objeto era real, media cerca de 25 ou 30 metros de diâmetro. Sentei-me ao lado do meu homólogo da Inteligência de Defesa em um briefing sobre OVNIs e conversamos longamente sobre aquela fotografia. Este tema interessava a defesa porque obviamente eles podiam fazer coisas que nós não podíamos. Queríamos essa tecnologia. O Ministério da Defesa estava determinado a minimizar a questão. Existem algumas instruções interessantes escritas pela assessoria de imprensa do Ministério da Defesa. As linhas defensivas a seguir caso estas fotografias chegassem aos jornais e fossem questionados sobre elas. Há uma seção que basicamente diz que vimos as fotografias e nenhuma conclusão definitiva foi alcançada sobre o objeto alongado em forma de diamante. E se sentirem pressionados pela mídia, deveriam dizer que todos os avistamentos serão encaminhados ao pessoal dos departamentos responsáveis pela defesa aérea do Reino Unido. Durante o tempo em que trabalhou para o Ministério, Pope manteve uma cópia ampliada da fotografia pendurada em seu escritório até que seu superior a removesse pessoalmente. Uma sugestão foi que se tratava de um protótipo secreto de um avião espião americano.
Meu chefe de seção se convenceu de que certamente era algum tipo de avião ou avião secreto e ordenou que eu o derrubasse. Sabemos pelos arquivos que houve muita controvérsia interna sobre se os americanos estavam pilotando aquele incrível avião espião e se isso fosse verdade. Por que não pediram permissão para pilotar aquele avião sobre o espaço aéreo britânico? O jornalista Mark Pilkington acredita que os acontecimentos da época podem ter influenciado o que as pessoas pensavam ter visto. Isto aconteceu apenas 2 dias depois do início da Primeira Guerra do Golfo e, claro, houve um grande envio de aviões para o Médio Oriente. O Reino Unido foi uma espécie de paragem intermédia, uma espécie de plataforma de lançamento para muitos desses aviões. O Ministério da Defesa estava preocupado com a forma como a opinião pública reagiria, tal como Churchill estava 4 décadas antes. O Ministério da Defesa britânico tentou esconder as fotografias de Pat Lockray. É possível que o Ministério tenha destruído estas imagens, possivelmente porque acreditava que se tratava de um avião espião americano do qual não possuíam, ou melhor, do qual não tínhamos conhecimento. Ou talvez esse objeto nunca tenha sido realmente explicado, porque simplesmente não queríamos sofrer o constrangimento de dizer que pode haver coisas em nosso espaço aéreo com velocidades e manobras que excedem o que conhecemos e ainda assim não conseguimos explicá-las. No entanto, todos nos baseamos, é preciso que fique claro, numa imagem a preto e branco muito distorcida e desfocada, que, pelo que sei, poderia ter sido pintada por uma criança com tintas. Mark Pilkington ainda está procurando as fotografias autênticas de Pat Lockray para descobrir o que testou o Ministério da Defesa britânico. No entanto, 6 anos depois, ao largo da costa leste da Grã-Bretanha, outro avistamento de OVNI desencadeia outra investigação militar em grande escala e um grande desafio para o secretário de Estado da Defesa. Em 1996, o Ministério da Defesa sofreu uma grave violação na defesa do Reino Unido, causada por um OVNI em East Anglia. Os arquivos revelam que não só a polícia, a Guarda Costeira e a Força Aérea estiveram envolvidas, mas que o Ministério da Defesa foi chamado para decolar caças. Estou muito preocupado com um recente incidente ao largo da costa de East Anglia, no qual um objeto voador não identificado foi avistado e procurado por vários sistemas de radar militares diferentes. Por que nossos aviões não decolaram? Foi um dos maiores sustos da história da ufologia, e tudo começou numa noite tranquila de outubro na costa leste. Caso 4. Decolagem. Foram os policiais que primeiro ligaram relatando o assunto. Há um trecho sobre isso. Esta manhã, a polícia viu uma estranha luz vermelha e verde no céu indo para sudeste de Skegness. Parecia estar no alto, logo acima do estuário de Wash. A patrulha policial relatou o avistamento ao sargento da delegacia. Liguei imediatamente para a sala de controle de Skegness e eles repassaram para o Grey Yarmouth Maritime and Coastal Rescue Service, acreditando que poderia ser um incidente relacionado ao mar. Recebemos um aviso por volta das 3h15, horário local, da polícia de Skegness, que viu aquela luz indo para sudeste. Na época não sabíamos realmente o que era. Imediatamente relatamos tudo aos radares de defesa da área local para ver se conseguiam ver alguma coisa. A ligação chegou a Neatishead, o centro de defesa aérea mais importante do sul da Inglaterra. O radar Clugsby encontrou algo nas coordenadas 2,2,1 graus. Eles perceberam que havia uma oscilação em um dos radares que não conseguiram identificar, não era um avião. Será que o misterioso piscar do radar e as estranhas luzes que a polícia viu seriam a mesma coisa? Eles começaram a receber ligações de pessoas em pânico. Não, eles não estão nos invadindo. Uma chamada alertou a navegação para observar mais luzes estranhas. Então um navio chegou. Em B conhecemos Yarmouth, estamos vendo algumas luzes acima do estuário de Wash. O navio que estava no mar, o Conocos, estava mais ou menos naquela zona. Às 3h50, a patrulha policial de Leyland corre até o telhado da delegacia para registrar as estranhas luzes. E consegue gravar uma sequência de 5 minutos em que um único raio imóvel de luz branca pode ser visto. Notícias sobre o avistamento de OVNI se espalham rapidamente.
A transcrição da conversa entre a guarda costeira e a polícia e os trabalhadores do navio vazou para a imprensa local. De repente, tornou-se um famoso incidente relacionado a OVNIs que chamou a atenção do parlamentar local. O avistamento ganhou tanta força e popularidade que o próprio deputado trabalhista Martin Redmond se envolveu e teve que responder a perguntas muito difíceis. Martin Redmond disse: "Vamos ver, você tem policiais vendo OVNIs, oficiais da Força Aérea Britânica os seguindo por radar e você ainda não conseguiu encontrar aquele avião para dar uma olhada nele." Há uma cópia da carta que Martin Redmond enviou ao honorável Michael Portillo, secretário de Estado da Defesa. Diz assim: "Estou muito preocupado com um incidente ocorrido recentemente na costa de East Anglia, no qual um objeto voador não identificado foi avistado e procurado por vários sistemas de radar militares diferentes. Estou interessado em descobrir o que as pessoas viram. As minhas principais preocupações decorrem da confusão excessiva que um acontecimento como este causou. Na verdade, ele está atacando o Ministério da Defesa perguntando por que você não reagiu? O que a Força Aérea Britânica faz? Isso os prejudicou muito. Os registros retratam isso como uma época de caos. A carta desencadeou uma investigação do Ministério para explicar por que a Força Aérea não agiu. Doug Hobb era então o chefe das operações noturnas. Mostramos a ele o que o Ministério havia descoberto e as conclusões não o surpreenderam. Este diagrama mostra o gráfico produzido pelo radar na área de Boston naquela noite. E, em conclusão, mostra que a classe B detectou o objeto, mas ele não se movia e estava no chão. Depois de investigarem, chegaram à conclusão de que se tratava de uma torre de igreja. O Coto de Boston, como é popularmente conhecido. Os arquivos afirmam categoricamente que este foi o culpado. Esta igreja é conhecida como Toco de Boston no mundo da aviação, já que às vezes aparecem alguns radares, dependendo de suas condições de propagação. Eles disseram que este era um fenômeno não relacionado às luzes brilhantes e imóveis vistas pela polícia de Boston e Sagnes e pela tripulação do navio. O relatório concluiu que a ordem de decolagem dos caças não se justificava, para grande desgosto do deputado Martin Redmond. Os aviões poderiam decolar se um objeto a cerca de 500 km de distância se aproximasse em alta velocidade, mas não decolarão por causa de algo imóvel no solo. Quero dizer, que ameaça havia? Se o que o radar detectou foi realmente uma igreja, quais foram as luzes misteriosas que a polícia e os que estavam no navio viram? O Ministério da Defesa examinou o vídeo gravado pela polícia. Parece uma luz distante vinda do céu. O Ministério da Defesa enviou a sequência ao Observatório Real de Greenwich para análise. Esse relatório permanece trancado desde 1996 no Ministério da Defesa. O especialista em OVNIs e astronomia Ian Hittat viu as descobertas e o vídeo da polícia. Se assistirmos ao vídeo, o que veremos é um ponto de luz brilhante que permanece imóvel e parece não fazer nada. É por isso que acredito que mesmo as testemunhas mais qualificadas podem cair num erro muito básico, que é confundir os corpos celestes. Quem mais confunde costuma ser Vênus. Na verdade, ela é conhecida como a rainha dos OVNIs, porque a noite é o corpo mais brilhante do céu atrás do Sol e da Lua, e possivelmente foi isso que a polícia viu. Ele também acredita que há uma explicação para a cor das luzes. Quando o zoom está muito próximo é muito comum a câmera parar de focar, por isso. Você pode ver figuras estranhas, que nada mais são do que o próprio diafragma da câmera. Mas isto também não explica o que a tripulação do petroleiro viu. A investigação do Ministério afirma que eles viram uma luz que não ia na direção de Vênus, e isso os confundiu. Essas luzes ainda não têm explicação. Mas o especialista Ian Hittat acredita que existe uma resposta. Acredito que o objeto que os que estavam na nave viram ao norte seja outra estrela brilhante, chamada Vega, que pisca e emite luzes de múltiplas cores. O cético especialista em OVNIs Dave Clark acredita que há uma razão pela qual este incidente se tornou tão relevante. Isso aconteceu em 1996, quando a série X-Experience teve seus maiores índices de popularidade na televisão. Esse foi o ano de 1996 e também de 1997, em que foi recebido o maior número de relatórios desde 1978.
Então o caso de East Anglia está encerrado? Ou surgirão novos mistérios como os que aconteceram um dos casos mais famosos da Grã-Bretanha? E que se recusa a ser esquecido, o Roswell de Gales. Caso 5. O caso Roswell do País de Gales. Em 1974, milhares de pessoas sofreram um violento terremoto no norte do País de Gales. Ao mesmo tempo, luzes foram vistas caindo do céu. Alguns ufólogos acham que um OVNI colidiu. E que foi feita uma tentativa de ocultar o caso conhecido como caso Roswell no País de Gales. Eram barulhos muito altos, sim. De repente, toda a casa vibrou. A casa começou a tremer. Parecia que estava bem acima de nós. Achei que a casa estava caindo. Havia uma luz vindo das montanhas, ali. 24 de janeiro de 1974, 21h50. Hora média de Greenwich. 5 corpos incrivelmente brilhantes são vistos cruzando o céu. Novos dados foram revelados que alimentam ainda mais o mistério. Uma das testemunhas mais importantes do chamado incidente de Bergen é Hugh Loy, que na época era filho de um agricultor e tinha apenas 14 anos. Pouco depois das 20h30, a família de Hugh sentiu o terremoto devastador. Foi uma experiência aterrorizante. Ainda hoje, 40 anos depois, Hugh se lembra daquele dia como se fosse ontem. Eu ouvi uma batida forte. E imediatamente tudo começou a se mover com muita violência. A luz tremeluziu e a TV, as luzes e a fotografia que estava na televisão pareciam flocos de neve na tela. Estávamos todos com muito medo. Não tínhamos ideia do que estava acontecendo. Enos disse, deve ter sido uma explosão. E então o telefone ligou. Começou a tocar. Os vizinhos nos ligaram para perguntar, você sentiu isso? E de repente, cerca de 20 minutos depois, ouvimos alguém batendo na porta. Boa tarde. Boa tarde, eram policiais. Disseram que sim, que foram informados de que um avião havia caído nas montanhas de Berguin e que precisavam requisitar nosso Land Rover para chegar lá. Eu tinha 14 anos, então disse, Enos, é melhor você dirigir. E continuamos subindo a montanha por quase 1 quilômetro, talvez mais de 1 quilômetro. Então saímos do carro, paramos um momento, pegamos nossas lanternas. Tudo estava muito quieto e muito escuro, não havia nada para ver ali. Distribua as lanternas. E um deles disse, não tem nada aqui, está tudo muito quieto, não dá para ver nada, é melhor você descer. Então, íamos voltar para os carros quando vimos uma luz branca muito brilhante. O que é isso? No vale, logo atrás daquelas árvores, à esquerda. No vale, entre aquelas duas montanhas, vimos uma luz branca muito brilhante saindo como se fosse da terra para cima. E foi muito, muito brilhante. Eu sabia que vinha da terra, mas não podíamos ver o que o emitia porque estava muito fundo no vale, escondido. Não parecia a luz de um acidente de avião. Estava branco demais para ter fogo por perto e durou muito pouco, 20 segundos no máximo. Eles revistaram toda a montanha, mas não havia sinal de queda de avião. O que era aquela luz então? O ufólogo Andy Roberts investiga o OVNI de Berguin há anos. Apesar de cético, ele reconhece que existe um mistério central que diz respeito a outra testemunha-chave do incidente. Numa cidade próxima chamada Enderville vivia uma enfermeira chamada Pat Evans. Lá ela também sentiu a explosão e, como era enfermeira e tinha o equipamento médico necessário, pensou que se um avião caísse poderia ir até lá e ajudar até a chegada dos serviços de emergência. Pat Evans estava com 2 filhas adolescentes a cerca de 6 quilômetros de Eulogh quando o chão tremeu. O que é que foi isso? Parecia um avião. Então ele pegou as meninas, colocou-as no carro, dirigiu por cerca de 10 ou 15 minutos até chegar à estrada B4391, esperando ver um avião caído e envolto em chamas. Esta é a estrada pela qual eu estava dirigindo. É uma estrada que ele conhecia muito bem, por isso não teve problemas para chegar aqui à noite. Obviamente ela esperava ver o que pensava ter sido um desastre aéreo.
E justamente quando ela espiou do outro lado daquele bosque, o que ela viu a deixou absolutamente sem palavras. Ao longe, nas montanhas à esquerda, havia uma enorme bola de vibrantes luzes vermelhas, brancas e laranja. Fosse o que fosse, estava muito longe da estrada para chegar a pé. Pat e suas duas filhas ficaram surpresas ao ver a bola de luzes mudando lentamente de cor. Ele comentou que tinha metade do tamanho da lua e que ao redor desse objeto havia luzes de lanternas e carros em movimento. E ele percebeu que nenhum avião havia caído e que algumas pessoas estavam lá olhando o que quer que fosse. Aí ela voltou para casa de carro, foi para a cama e até hoje está confusa e não sabe o que foi aquilo. O que Pat Evans e Hugh Loy viram naquela noite? Revelamos que nem mesmo a chegada dos misteriosos homens de preto poderá responder a todas as questões. Os avistamentos não identificados de Pat Evans e Hugh Loy em Bergen, País de Gales, em 1974, já passaram para a memória popular. Os arquivos recentemente revelados do Ministério da Defesa acrescentaram ainda mais mistério. Investigadores do British Geological Survey foram enviados a Bergen para investigar um terremoto que registrou 3,5 na escala Richter. Imediatamente após o terremoto, começamos a receber muitos relatos bastante complexos de luzes no céu e na colina. Então, eu reuni uma pequena equipe de pessoas para ir até lá e perguntar às pessoas o que elas tinham visto, ouvido ou sentido. A equipe do Departamento Geológico Britânico começou a ser conhecida em Berguim como os Homens de Preto, já que vestiam ternos escuros de aparência oficial e iam de porta em porta. Algumas pessoas pareciam pensar que todo esse evento era um tanto suspeito. E que nós, simples cientistas do Departamento Geológico, tivemos algo a ver com os eventos suspeitos que acontecem aqui. Arquivos contendo anotações de Chris relembram sua entrevista com a enfermeira Pat Evans, que viu a luz não identificada. Aqui estão as anotações que fiz quando falei com Pat Evans. Ela sentiu o tremor, mas também ficou muito preocupada com as luzes que viu no céu. Ele pensou que era uma grande luz vermelha que brilhava como fogo. Esta é uma cópia de um dos mapas que nós e nossa equipe utilizamos quando estávamos na área conversando com as pessoas e por isso conseguimos marcar no mapa o ponto exato onde fizemos aquela entrevista e portanto o que exatamente aquela pessoa viu, ouviu e sentiu. Este mapa inédito do British Geological Survey é uma revelação. Mostra as luzes anômalas que Pat Evans e Hugh Loy viram. Ambos apareceram na mesma pequena área da encosta ao mesmo tempo. O ufólogo Andy Roberts retorna ao mesmo local na encosta onde Pat e suas filhas viram o OVNI e onde Pat Evans contou sua história a Andy Roberts em 1998. Quando levei Pat Evans por esta estrada montanhosa em 1998 e ela me contou sua história, eu a fotografei. E a fotografia que tirei mostrava a apontar para o local onde viu o que viu em 1974. E a julgar pela fotografia, ele apontava para aquele lado, que é onde sabemos que a polícia e os agricultores fizeram buscas naquela noite. Pat Evans estava na estrada entre Jangeneck e Velspool, que fica logo depois daquela floresta. Então, se ela estava lá, provavelmente viu a mesma luz que nós vimos, porque essa era a linha divisória. Tenho certeza mesmo que é a mesma luz que ela deu. Arquivos recentes mostram a explicação do Ministério da Defesa para a explosão repentina e as luzes misteriosas. As buscas subsequentes nas encostas em questão não revelaram sinais de impacto. No entanto, o Gabinete Meteorológico considera que estes avistamentos podem ter sido provocados por um bólido, ou seja, um meteoro, que entra na atmosfera terrestre e arde antes de atingir o solo. Uma investigação privada realizada em nome da Sociedade Astronômica Britânica conclui, no entanto, que o meteoro pode de facto ter se desintegrado sobre Manchester e que o seu aparecimento foi precedido às 20h30 por um tremor não relacionado nas montanhas Bergen. Então eles disseram mais uma vez que foram duas coisas que aconteceram coincidentemente na mesma noite. Há um meteoro queimando na atmosfera e também um tremor de terra. Então será esta incrível coincidência, dois fenômenos naturais distintos, uma chuva de meteoros e um terremoto ocorrendo simultaneamente, uma resposta completa a este mistério? Muitos que acreditam em OVNIs pensam que não. Eles acreditam que os arquivos não conseguem responder à grande questão. Qual
Qual foi a fonte de luz que Pat Evans e Hugh Loy viram no solo? Então o que Pat viu é um mistério absoluto. Não pensei por um segundo que fossem OVNIs, embora seja algo não identificado. Parece que estava na Terra e seria um objeto terrestre não identificado, mas é um mistério. Portanto, entre todo o entusiasmo sobre a colisão de alienígenas e extraterrestres, e entre a verdade e o fato do terremoto e dos meteoros, o que temos é um avistamento misterioso de um objeto grande, brilhante e imóvel no solo por pelo menos 10 minutos. Então, esse caso está encerrado para os moradores de Berguim? Ainda há muitas perguntas sem resposta. Acredito que o incidente na montanha Berguim não seja um caso que muitas pessoas tenham esquecido. Alguns pensam que a publicação destes ficheiros é em si desinformação e que o Ministério da Defesa ainda esconde uma grande verdade secreta sobre os OVNIs. O Ministério da Defesa, ao longo do tempo, concordou em publicar todos os arquivos de OVNIs. Mas todos os segredos serão revelados? Parece que o público ainda não está pronto para parar de acreditar neles. Para algumas pessoas, os OVNIs estarão conosco por algum tempo. Bem, pelo menos até que os verdadeiros apareçam. Algumas pessoas sugerem que esta dosagem progressiva de informações tornadas públicas sobre OVNIs. Ele está preparando as pessoas para o dia em que for anunciado que essas coisas são realmente reais.